Olá! Oi. Se esse vídeo chegou até você, é porque de certa forma a gente sentiu o desejo de compartilhar com você, ou com vocês, né, aquilo que a gente passou aqui em Portugal nos últimos exatos 4 meses. Bom, quando a gente chegou aqui no dia 7. 27 de fevereiro, todo mundo sabe que nós ficamos no aeroporto, né? O serviço de estrangeiro reteve a gente e a gente ficou mais tempo dentro do aeroporto, meio que preso lá, do que voando para chegar até aqui em Portugal. Então nós ficamos 14 horas dentro do aeroporto, sem poder sair, sem saber o motivo do qual a gente estava ali naquele lugar. A gente não foi maltratado, mas a gente ficou ali muitas horas. Deram só alimento, água, e a única coisa que a gente podia fazer era ir ao banheiro, e a gente não tinha nenhuma informação do porquê a gente estava ali, o que estava acontecendo. E até que já lá pela madrugada, depois, acho que por volta de umas 13 horas de espera, a gente viu muita gente sendo deportada, muita gente entrando aqui no país, mas muitos brasileiros sendo deportados, outros estrangeiros. E o Roberto foi perguntar o que estava acontecendo. O que eles informavam para nós era que a nossa situação era muito peculiar. Era essa palavra que eles usavam, que era peculiar. Então a gente esperou, então por uma volta de umas 13 horas e pouco de espera, a gente viu muitos policiais trocando turno e eles olhavam para nós e nada acontecia. Eu só conseguia orar naquele momento. Eu não sentia nervoso, mas eu sentia uma aflição, né? Não fiquei com muito medo. A minha preocupação maior era eles mandarem a gente de volta pro Brasil, que era tudo que a gente não queria, né? Então, teve um momento que eu comecei só a entoar louvores e pedir para que o Senhor incomodasse pessoas para orar pela gente, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo ali naquele momento e a gente não sabia, né, amor? É verdade. Então, depois de 13 horas e pouco de espera, a gente tem aqui, ó, o motivo de tantas horas de espera. Eu não sei se vocês conseguem ver muito bem. Tá escrito aí: mandato de detenção. O Roberto foi chamado numa sala e nós não participamos disso, graças a Deus, eu não ouvi o que foi falado, mas existia um mandato de prisão do Roberto, que aqui nesse documento diz que é no dia 2 do 11, dia 2 do 2 de 2011, e ele não fazia ideia disso, ele não fazia ideia do que se tratava, o que é que estava acontecendo. Então ali naquele momento foi muito difícil. O que aconteceu? Atrás aqui tem um carimbo do Serviço do Estrangeiro, dizendo que ele estava ciente de que existia esse processo aqui, esse problema aqui com ele, pediu que ele procurasse o advogado, que o próprio governo de Portugal instituiu para ele esses anos todos, que foi levando o processo adiante, e foi o que a gente fez. A gente chegou, a gente procurou esse advogado. A princípio, a história é um pouco longa e a gente vai tentar encurtar, senão o vídeo vai ficar gigante. E o final é com ele, mas eu vou tentar fazer o resumo do resumo do resumo. Então a gente procurou o advogado, ele mandou seguir a vida. E eu não fiquei satisfeita com esse segue a vida. E aí voltou alguns sintomas da síndrome do pânico em mim. Eu não conseguia mais sair, eu só chorava. Eu achava que as pessoas sabiam, sei lá, era como se eu andasse com uma plaquinha de vocês são bandidos. Foram meses muito difíceis, em especial para mim, conseguir digerir tudo isso e estar com as crianças. E eu me sentia mal porque a gente foi conhecendo brasileiros aqui, pessoas novas com as quais não conhecem a gente, e a sensação que eu tinha de que eu era uma mentirosa, de que eu tava fazendo amizade com pessoas que no fundo elas não sabiam quem nós éramos, e na verdade nunca foi nada disso.
Então, a história real desse processo, né, para quem não sabe, o Roberto trabalhou para um brasileiro aqui, na nossa última vez que nós estivemos aqui, com pintura, até que a aposentadoria dele saísse. E esse brasileiro pagava ele com cheques. Ele não deu um, não deu dois, não deu três, ele deu vários cheques pro Roberto e nunca teve problema algum. E houve um cheque que foi roubado, que foi devolvido. Essa situação foi resolvida, né, amor? Exatamente. Situação foi resolvida, antes dele ir embora, o dinheiro foi devolvido, o patrão assumiu a culpa, devolveu o dinheiro para essa mulher. E o Roberto foi embora e tava tudo bem, tudo tranquilo. Só que aí a gente descobriu que, além dela ela recebeu o dinheiro, mas ela processou o Roberto, que não tinha nada a ver com a empresa, que não era registrado. E quando nós chegamos aqui, a gente não lembrava o nome da empresa, a gente não tinha como comprovar que ele realmente trabalhou com essa empresa. Parecia que éramos bandidos, que ele era um mentiroso. E sabe quando parece que tudo é uma coisa mesmo diabólica, não existe outra palavra. As coisas foram... Parece que foi uma trama tão bem feita para nós, para nos derrubar, para nos desanimar, para de fato, sei lá, acabar com a nossa alegria, ou com a nossa esperança, ou com tudo aquilo que a gente trouxe quando veio para cá, né, de expectativa de algo novo na nossa vida, né? Então nós procuramos esse advogado. Ele mandou o Roberto seguir a vida, ele explicou, só que eu senti que ele não acreditou. Eu acho que ele achou que o Roberto realmente era o ladrão do cheque, né? E eu não satisfeita, fiz ele procurar um outro advogado, pagamos um advogado particular, ele falou, olha, isso não é a vida que segue, vai atrás desse advogado de novo, ele não quis pegar o caso. Eu falei, amor, vai atrás do advogado. Ele voltou lá em Faro, né? Nós estamos na outra ponta do país. Tudo isso, esse processo está acontecendo lá onde a gente sempre morou e a gente está na outra ponta, a gente está numa parte e isso é noutra. Então, eu tô no norte, isso tudo tá acontecendo no sul do país e o Roberto voltou lá e foi pedir ajuda para o advogado. Fala como foi com o advogado. Dessa segunda vez que eu voltei, né? Assim, por mim eu segui a vida, né? Mas como eu tenho do meu lado uma esposa sábia, né? E me orientou, né? E fez abrir os meus olhos e eu voltei, né? Em busca de ajuda, né? Porque não é simplesmente seguir a vida. Aqui as coisas são muito certas, eles são muito corretos, né? E eu senti que o advogado ele meio que estava duvidando da minha palavra, né? E onde eu pude conversar com ele e diante dele, né? Eu chorei e eu fiquei feliz quando ele olhou nos meus olhos e falou que ele ia me ajudar porque ele estava vendo verdade nos meus olhos, né? Então foi aí que tudo começou novamente, né? Tentamos encontrar essa mulher, não encontramos, né? E nesse dia que eu voltei para falar com o advogado, né, surgiu a data, né, da audiência, né, que foi marcada para o dia 20 de junho. Então, nesse momento, como a gente não conseguiu achar essa mulher, eu retornei para a cidade onde eu estou morando hoje, né, e voltei novamente para Faro, né, 4 dias antes da audiência, né, e nessa hora, né, de agora em diante eu posso falar o quanto Deus assim tem cuidado de nós, mesmo passando por momentos tão difíceis, né? E Deus o tempo todo nos amparando, né? Com teu amor, com teu carinho, com teu cuidado, né? Então, durante esses 4 dias antes da audiência foi muito difícil, né? Por mais que a gente crê, né, que Deus pode todas as coisas, mas eu estava sendo acusado de 2 crimes, né, de burla, né, e falsificação de documento. Burla é
é roubo, É né? roubo, Aqui né? burla é roubo. Então ele estava sendo acusado de roubo, né? Ele era um ladrão e ele era um falsificador de. Ele falsificou uma assinatura, então, falsificação de assinatura. Exato. E aí, um dia antes da audiência, né? A Andresa, né, ela falou pra mim, falou assim, olha, lê Salmos 18, né, amor? Lê Salmos 18, né? E eu pude ler, né, Salmos 18 e pronto, dormi, acordei no outro dia, né? E eu pude ver no outro dia o cuidado de Deus novamente, né? E quando amanheceu, o tempo estava fechado, né? E na cidade onde eu estava, que é Faro, uma nuvem escura dominou a cidade de Faro, né? Tremendamente dominou, ficou muito escuro e relampejava muito, dava muito estralo, muito. E naquele momento ali, eu perto do tribunal, né? Eu sozinho falando com Deus e antes eu estava muito nervoso, né? Com medo do que poderia vir a acontecer. Afinal de contas, estava sendo acusado de 2 crimes graves aqui. Eu poderia ser preso a qualquer instante, a qualquer momento, né? E naquele momento ali, 25 minutos antes da audiência, né? Deus invadiu o meu coração assim com amor tremendo e me acalmou, né? E parecia que eu sentia a voz de Deus falar ao meu ouvido: calma, filho, eu estou aqui contigo e nada vai te acontecer, né? Porque eu estou aqui contigo, eu que vou te proteger. E eu fico feliz porque no meio de tantas idas e vindas procurando essa mulher e a gente não encontrava. E quando eu estava chegando ao tribunal, Deus me deu a oportunidade de estar frente a frente com ela. E 15 minutos antes da audiência, né, eu pude conversar com ela, eu pude explicar para ela o que realmente aconteceu. E eu senti o cuidado de Deus mais uma vez. E ela falou para mim, ela, a dona, a que estava me acusando, falou para mim, eu me arrependo do que eu fiz. Conversei um pouco com ela, expliquei de fato o que tinha acontecido. Ela lembrou, né, que esse rapaz que eu trabalhava com ele prestava serviço nos prédios, né? Então, naquele momento ali foi como se Deus falasse assim, filho, eu estou contigo em Ela qualquer chorou, circunstância. Ela chorou, ela me pediu pediu desculpa. desculpas, né? E pronto, eu fui chamado para dentro. Mesmo assim, não sabia o que poderia vir a acontecer. E quando eu entrei dentro, o juiz, né, começou a falar sobre o processo, do que eu estava sendo acusado, se eu tinha ciência disso, e ele perguntou se eu queria falar. Eu falei que sim, e contei para o juiz o mesmo que eu tinha falado para a dona do cheque antes de eu entrar, né? E ele pôde me ouvir, né? E logo em seguida ele chamou a dona do cheque e ela pôde falar que ela na mesma altura recebeu o dinheiro. E o mais incrível que eu acho assim, o cuidado de Deus, não só comigo, mas com a minha família, né? Assim, ela retirou a acusação que ela estava fazendo contra mim, né? Então, ali naquele momento eu vi que meu, basta a gente crer e acreditar que Deus pode todas as coisas, que tudo dá certo em nossas vidas. Temos que ser corretos com as nossas coisas, né? E naquele momento o juiz ouviu, pediu para ela se retirar e eu não a vi mais, né? Acabou a audiência, o juiz falou assim, olha, vamos marcar uma nova data para a gente dar a sentença final. Mesmo assim ainda não tinha acabado. Ele marcou a nova data, que foi no dia 29 agora de junho. Eu tive que retornar para Vila Nova de Cerveira, onde a gente mora.
né? E voltei no dia 28, cheguei lá no dia 29, e aí chegando lá, eles estavam em greve, estava todo mundo em greve. E quando eu cheguei, eu falei, eu tenho uma audiência. Aí a moça falou assim, olha, eu não sei se vai ter, porque eles estão em greve. Eu falei, eu não acredito, eu vim de tão longe, né? E mesmo viajando tão longe, né, tu vê a consideração, porque eles não tinham obrigação nenhuma de estar ali, mas mesmo assim eles foram, né, eles foram simplesmente para ler a sentença que eles tinham decidido sobre o meu caso, né, e eu fui chamado novamente, eu e o advogado, e naquele momento ele falou, olha, ouvimos as duas partes e chegamos a uma conclusão. E a nossa conclusão aqui é que a tua pena vai ser uma multa que a gente vai dar, uma multa de 600 euros, né? E eu pude ali naquele momento glorificar a Deus, porque por tudo que Deus fez, a forma que Deus conduziu, né? E o juiz falou para mim, falou assim, olha, agora sim, segue a tua vida. Pode trabalhar, pode fazer o que você quiser, segue a tua vida, você é um homem livre. Então, o que passamos aqui durante esses 4 meses não foi fácil, não foi fácil, foi muito difícil, né? Mas a gente vê o cuidar de Deus, né? Quando a gente crê, quando a gente acredita, quando a gente busca, né? E não só comigo, né? Mas com a minha família, né? Então, a gente tinha medo de sair na rua. A gente, quando via algum policial, a gente ficava constrangido, né? Então, quando eu saí daquele tribunal, o juiz falou assim, ó, segue a tua vida. Eu levantei a mão para cima e falei assim, glória a Deus, porque eu sou um homem livre. Eu sou um homem livre. Eu posso andar, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou um homem livre, graças a Deus. E tu vê o cuidado de Deus em nossas vidas o tempo todo. Então, eu só tenho que glorificar a Deus e é por isso que a gente está compartilhando, né, com vocês, porque tudo que é para glorificar o nome do Senhor, a gente tem que falar, a gente tem que dar testemunhos, né? Até porque eu já tinha sido condenado, né? E Deus, né, com teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, Ele, né, mesmo a gente sendo condenado, Ele vai tirar a nossa condenação, porque, né, todos os nossos pecados, todas as nossas condenações já foi pago lá na cruz, lá quando Deus, né, entregou o teu filho, né, quando Jesus, né, foi crucificado, né, então eu só tenho que glorificar a Deus e agradecer a Deus pelo cuidado, pelo carinho, né, e pela forma que ele cuida de nós, né, eu tenho que glorificar Ele o tempo todo e agradecer. Eu agradeço todos os dias. Deus, obrigado. Obrigado por estar vivo, obrigado por abrir os meus olhos, obrigado pela minha família, obrigado pela refeição que o Senhor coloca na minha mesa, né? E eu quero agradecer, né, a todas as pessoas que oram por nós, né? E agradecer de coração mesmo. E eu estou muito feliz hoje aqui falando do que Deus fez e do que Deus faz, do que Deus pode fazer, né, na minha e na sua vida, né? Eu quero agradecer a você pela paciência de ouvir, né? Ouvir a minha esposa, né? E obrigado. O vídeo é grande, mas o objetivo dele não é mostrar que a Andresa, né, que o Roberto, a Andresa passou por um momento muito difícil hoje, graças a Deus. Deus foi trabalhando, sabe? Teve momentos realmente muito difíceis, mas maio, junho, parece que ele foi levantando. Teve dias da gente realmente só conseguir chorar e entrar dentro do quarto, não poder ter um ninguém para poder compartilhar, porque pensa, a gente compartilhando isso com um familiar, né, com um amigo, seria desesperador, porque
A sentença já estava dada, a prisão já tinha sido decretada. E o mais louco de tudo isso é ver que a gente tem um mandato de prisão e a pessoa não é presa. E a gente viver dia após dia numa dependência única e exclusiva da nossa confiança em Deus. Então, a gente já não tinha mais nada, a gente já não tinha a igreja, a gente já não tinha os irmãos, eu não tinha minha família, eu não tinha ninguém, a gente não tinha aonde se apoiar que não fosse Deus, sabe? E acreditar mesmo de fato que a gente serve um Deus que é vivo. Então, obrigada mesmo pela paciência, porque não é a história da Andresa e do Roberto. É a história de um Deus que ele faz milagres. E ele fez milagres. Muitas coisas passaram na nossa mente. O que pode acontecer? Nós somos estrangeiros. Ele teve que assinar um documento que ele não poderia se ausentar de casa durante 5 dias. Foram dias assim, e que foi chegando mais perto, parece que a gente foi ficando mais fortalecido. É uma coisa louca, mas de sentir o cuidado de um Deus que é vivo, de um Deus que é Pai, de um Deus que cuida, de um Deus que é justo, de um Deus que faz a justiça diante dos homens, porque a justiça dos homens já tinha decretado. É a prisão, acabou. E ele fala, não é a prisão, porque eu sou Deus. Eles são meus filhos, eles são meus agora. Então, é um Deus que honra. Então, esse vídeo tá chegando para você. Eu quero que ele seja mais do que você ouvir a nossa história. Com certeza ele tá chegando porque talvez você tenha uma intimidade com a gente. Até mesmo a minha família vai estar assistindo isso e vai ser pega de surpresa. Eu já venho pedir perdão, mas a gente só quis poupá-los de um sofrimento desnecessário, porque a gente sabia que Deus tinha um controle de todas as coisas, apesar de toda dificuldade. Então, mas se ele está chegando a você, é para que ele te fortaleça de alguma forma. Então, presta atenção naquilo que você está passando, porque 100% das vezes, tudo aquilo que a gente passa de ruim é para que a gente aprenda a depender mais de Deus e a conhecer algo novo de Deus, né? Então eu já conheci o Deus que cura, né? Eu já conheci o Deus que salva e a gente conheceu agora o Deus fiel, o Deus justo, o Deus poderoso, né? Nós temos um Deus aí com vários nomes, com várias qualidades e que ama a gente incondicionalmente. É lindo viver esse amor. A gente sabe que a nossa vida não vai ser um mar de rosas. Somos estrangeiros, somos cristãos, estamos numa nação um tanto quanto fria espiritualmente, mas servimos um Deus que é vivo, um Deus que é amor. E se hoje nós estamos aqui, a gente entende que é com um propósito, né? Então, obrigada mais uma vez pela paciência em nos ouvir. E quem já me viu pregar sabe que eu amo deixar as pessoas curiosas. E eu gosto que as pessoas peguem a sua Bíblia. Se você não tem, arruma uma, fica curiosa, fica curioso. Arruma uma Bíblia, lê Salmos 18 e presta atenção no que está escrito no Salmo e veja tudo o que aconteceu com a gente no dia da audiência mesmo. O que aconteceu no clima, o que aconteceu no tempo, o que diz o Salmo e o que aconteceu no dia da penúltima audiência, sem ser agora no dia 29. E você vai ver que Deus, Ele falou, Ele fala, que Ele fez e que Ele faz. E que Ele é vivo. E que a palavra de Deus, ela não é algo irreal, ela não foi algo que aconteceu com Paulo, com Pedro, com Ana, com Ruth. Isso é para Jesus. Não, isso é para mim, isso é para o Roberto, isso é para minha família, isso é para você. Basta você acreditar, né? E desejar conhecer cada dia mais e mais esse Deus lindo, poderoso, maravilhoso. Nós desejamos que você seja abençoado.
Talvez a gente te fez chorar, talvez a gente te fez sorrir. Com certeza eu te deixei curiosíssimo, curiosíssima para ler Salmos 18. Leia e veja com os seus próprios olhos, como os Salmos mesmo diz lá em Salmos 34, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Prova aí, leia Salmos 18, veja o que aconteceu lá, há milhares e milhares e milhares de anos atrás. E era uma promessa que era para nós, e nós vivemos a palavra de Deus. E estamos aqui hoje, glorificando o nome de um Deus que é vivo, que é poderoso, que cuida da minha família, que cuida da sua família também. Em nome de Jesus, seja abençoado por esse Deus lindo, poderoso, maravilhoso, reto, justo, poderoso, vivo. Fiel. Deus abençoe.